Olá pessoal, bem-vindos ao canal Ali Explica. Hoje eu vou trazer video especial onde eu faço a minha review completa do filme Shrek Forever After, que é o quarto capítulo da famosa franquia do Shrek. Esse filme tem uma abordagem diferente dos anteriores, como uma história mais emocional e uma proposta que mistura fantasia, aventura e reflexão sobre a vida do próprio Shrek. Neste video, eu vou explicar de forma simples e direta o que acontece na história, quais são os pontos mais interessantes do filme e também o que ele traz de diferente em comparação com os outros filmes da série. A gente vai ver como o Shrek entra em uma realidade alternativa onde tudo muda completamente, e como isso afeta na sua vida dele, mas também a de personagens como Fiona, Burro e Gato de Botas. Também vou comentar sobre os pontos positivos do filme, como a ideia criativa do universo alternativo e o desenvolvimento emocional do personagem principal. Ao mesmo tempo, vou falar sobre alguns pontos que podem não agradar todo mundo, como a mudança de tom em relação aos filmes anteriores, que eram mais focados em comédia. Então, se você gosta de Shrek ou quer saber se esse filme vale a pena assistir, fica comigo até o final do vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal Ali Explica, deixar o like e compartilhar com os amigos, porque aqui a gente sempre traz explicações simples e diretas sobre filmes, séries e muito mais. Vamos então para a review completa de Shrek Forever After. Shrek Forever After é o quarto filme da franquia Shrek que apresenta uma abordagem diferente dos anteriores, explorando um cenário alternativo onde o protagonista nunca existiu como o conhecemos. A história começa mostrando o Shrek cansado da vida doméstica e da rotina familiar. Embora ele tenha se estabelecido com Fiona, os trigemeos e os amigos do pantano, ele começa a sentir falta da liberdade e da solidão que tinha antes de se tornar uma figura pública e um herói do reino. Esse sentimento de frustração cresce à medida que ele enfrenta tarefas repetitivas de vida familiar e a constante presença de visitantes indesejados no seu pantano. No início do filme, o pantano de Shrek se tornou quase um ponto turístico, com pessoas vindo constantemente pedir ajuda ou simplesmente admirar o ogro que antes era temido. Essa perda de privacidade faz com que Shrek se sinta preso, e ele começa a questionar se sua vida atual realmente o satisfaz. Fiona, embora amorosa e compreensiva, não percebe completamente o nível de insatisfação dele, já que Shrek evita demonstrar abertamente seus sentimentos. Isso cria uma tensão emocional que o leva a buscar uma forma de escapar temporariamente de suas responsabilidades. Durante uma festa de aniversário dos seus filhos, Shrek tem um colapso emocional e sai irritado, sentindo que perdeu sua identidade original. Ele acaba sendo abordado por Rumpelstiltskin, um personagem astuto e manipulador que aproveita a fragilidade emocional do ogro. Rumpelstiltskin oferece a Shrek um contrato mágico, único dia em que ele poderá voltar a ser verdadeiro ogro assustador e viver como antigamente, sem responsabilidades. Desesperado para recuperar sua sensação de liberdade, Shrek aceita o acordo sem ler cuidadosamente os termos, o que se revela erro crucial. Ao assinar o contrato, Shrek é transportado para uma realidade alternativa criada pela magia de Rumpelstiltskin. Nesse novo mundo, ele descobre que nunca nasceu como o conhecia. Em vez disso, ogros aucacados e não vivem livres, Fiona nunca foi resgatada da torre, Burro não o reconhece como amigo, e o Gato de Botas está fora de forma e não serve mais a ninguém. O reino de Tau distante foi tomado por Rumpelstiltskin, que agora governa como tirano após ter engañado outros cidadãos com contratos mágicos semelhantes. Nesse universo alternativo, Shrek percebe que sua existência foi completamente apagada da história. Ninguém o reconhece, e ele se vê como estranho num mundo que deveria ser familiar. A ausência de sua vida anterior o força a confrontar a realidade de que suas ações e escolas tiverão impacto profundo no destino das pessoas ao seu redor. Ao mesmo tempo, ele começa a perceber o valor da vida que antes rejeitava, especialmente ao lembrar de Fiona e dos seus filhos. Shrek logo descobre que o único modo de desfazer o contrato é receber beijo de amor verdadeiro de Fiona dentro de prazo limitado de 24 horas. No entanto, nesse universo,
Fiona está diferente. Ela não é mais uma princesa em espera, mas uma líder rebelde que luta contra o regime de Rumpelstiltskin. Ela vive escondida como outros ogros que resistem a tiranía do governante. Essa versão de Fiona é mais dura, desconfiada e independente, pois nunca conheceu o amor ou a libertação de sua maldicao. Determinando-se a corrigir seu erro, Shrek tenta se aproximar de Fiona e conquistar sua confiança. No inicio, ela o rejeita e o considera apenas mais um ogro confuso. Contudo, a medida que ele passa tempo com ela e com os outros ogros rebeldes, Shrek começa a mudar seu comportamento. Ele deixa de lado sua arrogância e egoísmo inicial e passa a demonstrar empatia e coragem genuína. Essa jornada o transforma profundamente, revelando o lado mais humano e sensível do personagem. Burro também desempenha um papel importante nesse mundo alternativo, embora inicialmente não reconheça Shrek. Ele acaba sendo convencido a ajudá-lo após perceber a bondade e determinação do ogro. Mesmo sem a amizade construída no passado original, uma nova relação começa a surgir entre eles, baseada em confiança e cooperação. Gato de Botas, por outro lado, se torna um aliado inesperado de Fiona, mas perdeu sua agilidade e status, vivendo uma vida mais pacata e menos heroica. Enquanto isso, Rumpelstiltskin governa Tal distante com mão de ferro. Ele utiliza contratos mágicos para controlar cidadãos e manipular situações a seu favor. Sua tirania é baseada em enganos e promessas falsas, e ele teme profundamente que Shrek possa desfazer sua nova ordem. Ao descobrir a presença do ogro no mundo alternativo, ele inicia uma cacada para eliminá-lo antes que o contrato seja revertido. A resistência dos ogros cresce à medida que Shrek os inspira a lutar contra Rumpelstiltskin. Ele, que antes queria apenas recuperar seu dia perdido, passa a entender que sua existência tem significado maior. Ele representa a possibilidade de mudança e liberdade para aqueles que foram oprimidos. Essa transformação interna é central para o desenvolvimento da história, pois mostra que Shrek não é mais apenas um ogro rabugento, mas alguém capaz de liderança e sacrifício. Fiona, apesar de inicialmente resistente ao amor, começa a se aproximar de Shrek a medida que percebe sua sinceridade. Diferente da Lina do tempo original, onde o amor entre eles nasceu de convivência e aceitação, aqui ele precisa ser reconstruído do zero, sem memórias compartilhadas. Isso torna o relacionamento mais desafiador, pois Fiona precisa confiar em alguém que tecnicamente não o conhece, mas que demonstra familiaridade emocional inexplicável. O tempo começa a se esgotar. Shrek percebe que precisa conquistar o beijo de Fiona antes que o contrato se torne permanente. Em meio a batalhas contra os guardas de Rumpelstiltskin, ele tenta provar seu valor e restaurar a esperança dos ogros. A narrativa se intensifica quando Rumpelstiltskin quase consegue capturá-lo, demonstrando o poder total de sua magia e influência sobre o reino. No clímax da história, Shrek e Fiona enfrentam juntos os desafios finais. Mesmo sem lembranças do passado compartilhado, Fiona sentiu uma conexão crescente com ele, como se algo dentro dela reconhecesse sua presença. Em um momento de grande tensão emocional e perigo, Shrek finalmente expressa seus verdadeiros sentimentos, não baseados em nostalgia, mas em amor genuíno construído naquele novo mundo. O beijo de Fiona quebra o contrato mágico, restaurando a Lina do tempo original. O mundo volta ao normal e Shrek retorna a sua vida com Fiona e seus filhos. No entanto, ele não é mais o mesmo ogro do início do filme. Ele passa a valorizar mais sua família e sua vida, entendendo que o que antes parecia prisão era, na verdade, sua verdadeira felicidade. O filme termina como uma celebração da vida de Shrek, mostrando que ele aprendeu a apreciar o que tem e a importância de escolhas conscientes. Rumpelstiltskin perde seu poder e o reino de Tal distante volta à normalidade. A história reforça temas como identidade, arrependimento, amor verdadeiro e o valor das decisões pessoais. Shrek entende que a liberdade não está em fugir da responsabilidade, mas em aceitá-la com amor e maturidade. O filme Shrek Forever After reúne um elenco de vozes muito conhecido do cinema de animação e da comédia,
E cada ator desempenha papel essencial na construção emocional e humorística da história. Diferente de filmes live action, aqui o trabalho do elenco é totalmente baseado na interpretação vocal, o que significa que cada emoção, piada e transformação dos personagens depende da forma como os atores usam a voz para transmitir sentimentos. Isso faz com que o desempenho do elenco seja ainda mais importante, pois eles precisam dar vida a personagens digitais que já são icônicos. O protagonista Shrek é interpretado por Mike Myers, que já vinha dando voz ao personagem desde o primeiro filme da franquia. Em Shrek Forever After, Myers entrega uma performance que mistura cansaço emocional, frustração e redescoberta de identidade. No início do filme, sua voz transmite Shrek exausto da rotina familiar e da perda de liberdade. A Tom mais melancólico e irritado, mostrando ogro que sente falta de sua antiga vida. Conforme a história avança e ele entra na realidade alternativa, Myers ajusta sua interpretação para refletir confusão, desespero e, posteriormente, crescimento emocional. Ele consegue diferenciar claramente o Shrek original do Shrek perdido no mundo alternativo apenas pela variação de tom, ritmo e intensidade vocal. No final, sua voz volta a carregar calor e aceitação, mostrando o personagem transformado. O personagem burro, dos mais carismáticos da franquia, é dublado por Eddie Murphy. Murphy é responsável por grande parte do alívio cômico do filme, e sua performance é marcada por energia constante, improvisação vocal e expressividade exagerada. Em Shrek Forever After, Burro aparece inicialmente sem reconhecer Shrek na realidade alternativa, o que permite a Murphy explorar o tom mais confuso e cauteloso antes de retornar ao estilo alegre e falante característico do personagem. Ele também contribui para o lado emocional da história, especialmente quando começa a reconstruir sua amizade com Shrek nesse novo contexto. A rapidez de fala e o humor espontâneo de Murphy ajudam a equilibrar os momentos mais sombrios do filme. A personagem Fiona é interpretada por Cameron Diaz, que tras uma performance vocal mais complexa neste filme devido à existência de duas versões da personagem, a Fiona da linha do tempo original e a Fiona da realidade alternativa. Diaz utiliza uma abordagem vocal mais suave e romântica na Fiona original, transmitindo amor, estabilidade e familiaridade familiar com Shrek. Já na versão alternativa, sua voz se torna mais dura, firme e resistente, refletindo uma Fiona que nunca viveu o amor verdadeiro e se tornou uma guerreira rebelde. Essa dualidade exige grande controle emocional na atuação, e Diaz consegue mostrar que, apesar das diferenças, existe uma essência comum entre as duas versões da personagem, especialmente quando ela começa a sentir conexão com Shrek novamente. O personagem Gato de Botas é interpretado por Antônio Banderas, cuja voz carismática e marcante já é uma das mais reconhecíveis da franquia. Em Shrek Forever After, o gato aparece em uma versão alternativa onde perdeu parte de sua forma física e vive de maneira mais doméstica e menos heroica. Banderas adapta sua voz para refletir essa mudança, reduzindo o pouco da intensidade confiante que caracteriza o personagem em outros filmes. Ainda assim, ele mantém o charme, a elegância e o humor sutil que fazem do gato personagem tão popular. A atuação vocal de Banderas também reforça a ideia de que, naquele mundo alternativo, todos os personagens perderão algo essencial de si mesmos. O principal antagonista do filme, Rumpelstiltskin, é dublado por Walt Dorn. Dorn tria uma interpretação vocal extremamente teatral e exagerada, cheia de mudanças bruscas de tom, risadas maliciosas e uma energia quase caótica. Essa performance é fundamental para estabelecer Rumpelstiltskin como dilao manipulador, obsessivo e imprevisível. Sua voz transmite tanto humor quanto ameaça, o que o torna antagonista diferente dos vilões tradicionais da franquia. Ele não depende apenas de força física, mas de inteligência e engano, e isso é reforçado pela forma como Dorn articula cada fala com sarcasmo e entusiasmo manipulador. Além dos personagens principais, o filme também conta com a participação de outros ogros e personagens secundários importantes na realidade alternativa. deles é Brogan, líder dos ogros rebeldes, dublado por John Hamm. Tras uma voz mais grave,
calma e autoritaria ao personaje, representando liderança e resistência. Broman serve como uma figura de forca dentro do grupo de obros, e sua atuação vocal ajuda a construir a sensação de comunidade entre os rebeldes. Ele não é apenas um guerreiro, mas também alguém que inspira confiança e organização em meio ao caos do mundo dominado por Rumpelstiltskin. Outro personaje importante é Cookie, obro cocineiro interpretado por Craig Robinson. Robinson utiliza sua voz característica, como um tom mais grave e cômico, para criar momentos de humor mesmo em situações tensas. Cookie representa o lado mais humano e cotidiano dos ogros rebeldes, mostrando que eles não são apenas guerreiros, mas também sobreviventes tentando manter uma rotina em meio à opressão. Sua atuação adiciona leveza ao grupo e ajuda a equilibrar o tom do filme. A personaje Doris, uma das mellas irmãs de Cinderela, é interpretada por Kathy Griffin. Griffin traz uma energia sarcástica e afiada para a personaje, criando momentos de humor ácido e comentários rápidos que reforçam o tom satírico da franquia. Doris aparece como parte do mundo alternativo dominado por Rumpelstiltskin, e sua voz ajuda a construir a sensação de reino distorcido, onde personajes clássicos dos contos de fadas vivem vidas completamente diferentes das versões tradicionais. A Reina Lillian, mãe de Fiona, é interpretada por Julie Andrews. Andrews traz uma voz elegante, calma e maternal, que transmite autoridade e carinho ao mesmo tempo. Mesmo em participações menores neste filme, sua presença vocal ajuda a manter a conexão com a família real de tão distante. Sua interpretação reforça o contraste entre o mundo original e a realidade alternativa, onde a estrutura familiar foi completamente alterada ou destruída. Embora apareça de forma mais limitada neste filme específico, o Rei Harold, pai de Fiona, teve sua presença estabelecida anteriormente na franquia e é associado ao legado do reino. Em termos de construção narrativa, sua influência ainda é sentida, mesmo que sua participação direta seja mínima. A ausência física do personaje em grande parte da história reforça o tema central do filme, como pequenas mudanças podem alterar completamente o destino de mundo inteiro. O conjunto do elenco de voz funciona como uma engrenagem única, onde cada interpretação contribui para o equilíbrio entre comédia, emoção e ação. O filme depende fortemente da química vocal entre os personagens, especialmente entre Shrek, Burro e Fiona. As interações entre Matt Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz formam o núcleo emocional da narrativa, enquanto personagens como o Gato de Botas e Rumpelstiltskin adicionam camadas de humor e conflito. Em conclusão, o elenco de Shrek Forever After desempenha papel fundamental na construção da identidade do filme. Hannah Eder não apenas dá voz aos personagens, mas também transmite suas transformações emocionais ao longo da história. Desde o humor energético de Eddie Murphy até a interpretação teatral de Walt Dawn, passando pela evolução emocional de Matt Myers e Cameron Diaz, o filme se sustenta na força dessas performances vocais. O resultado é uma narrativa rica, emocional e divertida, onde cada personaje contribui para o tema central de identidade, arrependimento e redescoberta pessoal. Shrek Forever After é filme que funciona como encerramento alternativo da saga do ogro mais famoso do cinema de animação moderno. Ele tenta fazer algo diferente dos capítulos anteriores, que eram mais focados em paródia de contos de fadas e humor constante. Aqui, o tom é mais emocional e introspectivo, explorando o desgaste da vida adulta, a perda de identidade e o valor daquilo que muitas vezes se dá por garantido. Isso já coloca o filme num lugar diferente dentro da franquia, e essa diferença é o ponto mais importante para entender se ele vale ou não a pena. A história acompanha Shrek em momento de crise pessoal. Ele está cansado da vida familiar, sente falta da solidão e da liberdade que tinha antes de se tornar aceito pela sociedade, e acaba fazendo acordo perigoso que o leva para uma realidade alternativa onde sua vida nunca aconteceu como deveria. Esse conceito é interessante porque permite ao filme explorar o famoso EC de forma emocional, mostrando o impacto da ausência de único personaje em todo o mundo. Em termos de narrativa, isso dá ao filme uma estrutura mais séria e reflexiva do que os anteriores.
Do ponto de vista positivo, o maior ponto forte do filme é justamente essa mudança de tom. Ele não tenta repetir exatamente a fórmula dos outros filmes, e sim apresentar o Shrek mais humano emocionalmente. Em muitos momentos, o filme deixa de lado o humor constante para focar em sentimentos como arrependimento, saudade e reconexão. Isso dá profundidade ao personagem principal e cria uma sensação de encerramento da sua jornada. Para quem acompanhou a franquia desde o início, esse amadurecimento pode ser bastante satisfatório. Outro aspecto positivo é a forma como a realidade alternativa é construída. O mundo onde Shrek nunca existiu não é apenas uma mudança superficial, mas uma transformação completa da estrutura social e emocional dos personagens. Fiona, por exemplo, não é mais uma princesa em espera, mas uma líder de resistência. Burro não tem amizade com Shrek, e o gato de botas perdeu parte de sua identidade heroica. Essa reinterpretação dos personagens dá ao filme um ar criativo e permite novas dinâmicas que não existiriam na linha do tempo original. O vilão Rumpelstiltskin também é um ponto interessante. Ele não é um antagonista baseado em força física, mas sim em manipulação e contratos mágicos. Isso o torna diferente dos vilões mais tradicionais da franquia. Sua presença reforça a ideia de que escolhas impulsivas podem ter consequências enormes. Ele funciona mais como uma representação do erro de Shrek do que como um inimigo clássico, o que combina com o tom mais psicológico do filme. No entanto, apesar desses pontos fortes, o filme também tem algumas limitações importantes. Uma delas é que ele perde parte do humor que tornou a franquia tão popular. Os primeiros filmes de Shrek eram conhecidos por piadas rápidas, referências culturais e situações absurdas. Aqui, o humor existe, mas está mais controlado e menos constante. Para alguns espectadores, isso pode fazer o filme parecer menos divertido e mais sério do que o esperado. Outro ponto que pode ser considerado negativo é que a história não tem o mesmo impacto inovador do primeiro filme da franquia. Enquanto o original foi revolucionário ao se verte contos de fadas, este quarto filme trabalha mais como uma ideia emocional já conhecida, o mundo alternativo onde tudo deu errado. Essa estrutura não é nova no cinema e, por isso, pode parecer menos surpreendente para alguns espectadores. Além disso, a transição entre comédia e drama nem sempre é totalmente suave. Em alguns momentos, o filme tenta equilibrar cenas emocionais profundas com humor leve, e essa mudança de tom pode parecer pouco irregular. Isso não estraga a experiência, mas pode fazer com que algumas partes pareçam menos coesas do que nos filmes anteriores. Mesmo assim, dos maiores méritos do filme é o desenvolvimento emocional de Shrek. Ele começa a história como alguém insatisfeito com sua própria vida, acreditando que perdeu sua liberdade. Porém, ao longo da narrativa, ele percebe que aquilo que ele via como prisão na verdade era sua verdadeira felicidade. Esse arco de transformação é bem construído e dá fechamento temático importante para o personagem. A relação entre Shrek e Fiona também é dos pontos centrais da história. No mundo alternativo, eles não se conhecem, o que obriga o filme a reconstruir o romance do Zero. Isso cria uma dinâmica interessante, onde o amor não depende de memórias compartilhadas, mas sim de conexão emocional atual. Essa abordagem reforça a ideia de destino e vínculo verdadeiro, mesmo sem história prévia. Do ponto de vista técnico, a animação do filme segue o padrão elevado da DreamWorks para a época. Os ambientes são detalhados, as expressões faciais são bem trabalhadas e as cenas de ação são fluidas. Embora não traga uma revolução visual, mantém a qualidade esperada da franquia e ajuda a sustentar a imersão do espectador. A trilha sonora também desempenha papel importante, ajudando a reforçar tanto os momentos emocionais quanto as cenas de aventura. Ela não é o elemento mais marcante do filme, mas cumpre bem sua função de sustentar o clima narrativo. Agora, falando diretamente sobre se o filme vale a pena assistir, a resposta depende do tipo de experiência que o espectador espera.
Se expectativa e assistir a uma continuação cheia de humor leve e piadas constantes como nos primeiros filmes, pode have uma sensação de estranhamento. O filme é mais sério e emocional, e isso muda bastante a energia da franquia. Por outro lado, se a pessoa está aberta a uma história mais madura, com foco em arrependimento, identidade e redescoberta pessoal, o filme pode ser bastante satisfatório. Ele funciona como uma espécie de último capítulo emocional de Seth, mostrando o lado mais profundo do personagem e encerrando seu arco de forma significativa. Outro fator importante é que o filme funciona melhor para quem já viu os anteriores. Ele não foi feito para ser uma introdução à franquia, mas sim uma continuação que depende do vínculo emocional com os personagens já estabelecido. Sem esse contexto, algumas das mudanças na realidade alternativa podem não ter tanto impacto. Em termos de entretenimento geral, o filme é equilibrado. Ele tem macao suficiente para manter o interesse, humor em doses menores, e um núcleo emocional forte que sustenta a narrativa. Não é um filme perfeito, mas também não é um fracasso. Ele se posiciona como uma conclusão competente e diferente da franquia. O ponto que muitos espectadores valorizam é justamente o final. Ele traz uma sensação de fechamento e reconciliação, mostrando Shrek finalmente aceitando sua vida como ela é. Esse tipo de conclusão dá ao filme um peso emocional que alguns dos capítulos anteriores não tinham com tanta intensidade. Em resumo, Shrek Forever After é um filme que aposta mais em emoção do que em comédia. Ele não tenta repetir a fórmula clássica da franquia, mas sim oferecer uma visão alternativa e mais madura dos personagens. Isso faz com que ele seja ao mesmo tempo diferente e divisivo. Em resumo, Shrek Forever After é um filme que aposta mais em emoção do que em comédia. Ele não tenta repetir a fórmula clássica da franquia, mas sim oferecer uma visão alternativa e mais madura dos personagens. Isso faz com que ele seja ao mesmo tempo diferente e divisivo. Se vale a pena assistir ou não depende da expectativa. Para quem quer humor leve e nostalgia pura, ele pode parecer mais fraco do que os anteriores. Mas para quem quer ver uma história sobre identidade, escolas e amadurecimento, ele oferece uma experiência interessante e até reflexiva. Shrek Forever After é um filme importante dentro da evolução da animação digital da DreamWorks, especialmente porque ele representa uma fase em que a empresa já dominava com mais segurança técnicas de VFX, efeitos visuais e CGI, imagens geradas por computador, mas ainda buscava aprimorar realismo, iluminação e expressividade facial. Embora seja um filme de animação, todo o seu visual depende diretamente de técnicas avançadas de computação gráfica, o que significa que cada personagem, ambiente, textura e movimento foi cuidadosamente construído por meio de softwares especializados. Dos principais destaques técnicos do filme é a evolução dos modelos 3D dos personagens. Shrek, Fiona, Burro e os demais personagens já haviam aparecido em filmes anteriores, mas neste capítulo eles receberão melhorias sutis em suas proporções, expressões faciais e detalhamento de pele e roupas. Essas mudanças não são drásticas, mas são suficientes para tornar as emoções mais naturais e o movimento mais fluido. A DreamWorks trabalhou para aumentar a complexidade dos VICs, estruturas digitais que controlam o movimento dos personagens, permitindo expressões mais ricas e precisas. No caso de Shrek, por exemplo, o modelo 3D recebeu ajustes na musculatura facial e na simulação de pele. Isso permitiu que emoções como frustração, tristeza e confusão fossem transmitidas de forma mais convincente. Como o filme tem um tom mais emocional do que os anteriores, essa melhoria no VFX facial foi essencial. Pequenos detalhes como sobrancelhas, rugas na testa e movimentos sutis da boca ajudam a dar profundidade psicológica ao personagem. A Fiona também apresenta um trabalho de CGI muito refinado, especialmente porque o filme trabalha com duas versões da personagem, a Fiona da linha do tempo original e a Fiona da realidade alternativa. Tecnicamente, isso exige não apenas diferenças de animação, mas também ajustes na iluminação, textura da pele e até no design de figurino digital.
A Fiona Guerreira, por ejemplo, tem roupas maíz pesadas e detalhadas, con simulacao de tecidos maíz realistas, o que exige un sistema de física digital maíz avancado para lidar con movimiento de roupas e interacoes como ambiente. Outro ponto importante do VFX do filme é o uso de simulacao de ambientes. A realidade alternativa criada pela história exigiu a construção de mundo completamente diferente, onde o reino de Tao distante aparece distorcido e dominado por Rumpelstiltskin. Isso significou criar cenários mais sombrios, com paleta de cores mais apagada e iluminação mais dramática. A equipe de CGI trabalhou fortemente com sombras volumétricas, neblina digital e iluminação global para criar clima mais pesado e opressivo. A iluminação no filme é dos aspectos mais importantes do trabalho de VFX. Em animaco e CGI, a luz não é captada naturalmente como em filmes live action. Ela precisa ser completamente simulada. Em Shrek Forever After, a iluminação é usada para diferenciar claramente os dois mundos apresentados. O mundo original de Shrek tem cores mais quentes e iluminação mais suave, enquanto o universo alternativo tem tons frios, sombras fortes e contraste elevado. Essa diferença visual ajuda ao público a entender emocionalmente a mudança de realidade. O personaje Rumpelstiltskin também se destaca no aspecto técnico. Ele possui design mais caricatural, com proporções exageradas e movimentos corporais mais expressivos. Isso exigiu trabalho avancado de animação facial e corporal para manter o equilíbrio entre humor e ameaça. Seus movimentos rápidos, expressões faciais intensas e mudanças de humor foram possíveis graças a sistemas de rigging mais flexíveis e animação procedural em algumas cenas. Outro elemento importante do CGI do filme é a simulação de cabelo e tecidos. Personagens como Fiona e o gato de botas têm cabelos e roupas que reagem ao movimento e ao ambiente. A simulação de cabelo digital, especialmente, é desafio técnico complexo, pois precisa parecer natural sem comprometer o desempenho computacional. No filme, o cabelo de Fiona em sua versão guerreira e o pelo do gato de botas são exemplos de como a DreamWorks aprimorou esses sistemas para alcançar mais realismo. O gato de botas, inclusive, apresenta dos trabalhos mais detalhados de simulação de pelo do filme. Cada movimento do seu corpo envolve cálculos de física digital para garantir que o pelo responda corretamente à gravidade, ao vento e à cao. Isso ajuda a manter a credibilidade visual do personagem, mesmo em cenas de acao rápida. Além disso, sua expressividade facial exige sistema de controle refinado para os solos grandes e movimentos sutis de sobrancelhas, essenciais para seu charme característico. As cenas de acao também são ponto alto do VFX. Sequências de batalha envolvendo ogros rebeldes, soldados e perseguicos foram construídas com grande atenção à física digital. Cada impacto, explosão ou movimento de grupo exige simulacros complexas de partículas, colisões e dinâmica de multidões. A DreamWorks utilizou sistemas de crowd simulation para criar batalhas mais realistas, onde múltiplos personagens interagem ao mesmo tempo sem perder fluidez visual. Outro aspecto técnico relevante é a renderização final das imagens. O processo de renderização em CGI transforma todos os modelos, texturas, luzes e animacoes em quadros finais do filme. Em 2010, esse processo ainda era extremamente pesado computacionalmente, exigindo fazendas de servidores e longos tempos de processamento. Cada cena de Shrek Forever After poderia levar horas ou até dias para ser renderizada em alta qualidade. A textura dos ambientes também merece destaque. Elementos como pedras, madeira, lama e vegetação foram cuidadosamente texturizados para parecerem mais naturais e menos digitais. A DreamWorks utilizou mapas de textura de alta resolução combinados com técnicas de bump mapping e nomo mapping para criar profundidade visual sem aumentar demais o custo computacional. O uso de partículas digitais também é importante no filme. Poeira, fumaca, magia e efeitos de explosão são todos criados por sistemas de partículas simuladas. Esses efeitos ajudam a dar vida ao ambiente e aumentar o impacto visual das cenas, especialmente nas sequências envolvendo magia de Rumpelstiltskin.
A Videcao de arte trabaja en conjunto como VFX para garantir que todo tenga consistencia visual. A paleta de cores, o estilo dos personajes se organizan dos escenarios todos pensados para reforzar a narrativa emocional. Un mundo alternativo en maíz escuro es distorcido justamente para refletir a idea de perda e consecuencia das escolas de Shrek. Outro ponto interesante é o uso de câmeras virtuais. Em Animaco é CGI, a câmera não é física, mas sim programada digitalmente. Isso permite movimentos impossíveis no cinema tradicional, como rotacoes extremas, son suaves e transicoes fluidas entre escenas. Em Shrek Forever After, estas câmeras virtuais ajudam a criar uma sensação cinematográfica dinâmica, especialmente nas cenas de acao e perseguicao. A expresividade emocional dos personagens foi dos maiores avanços técnicos do filme. A DreamWorks investiu em sistemas de captura de movimento parcialmente combinados com animacao manual, permitindo que os animadores ajustassem performances humanas para versões estilizadas dos personagens. Isso resulta em expressos mais naturais, mesmo em um mundo completamente digital. Comparado aos filmes anteriores da franquia, este capítulo apresenta um nível mais refinado de consistência visual. Não há mudanças radicais na estética geral, mas sim melhorias graduais que tornam o universo mais sólido e maduro. Isso é especialmente visível nas sombras, reflexos na forma como a luz interage com superfícies diferentes. Em conclusão, o trabalho de VFX e CGI em Shrek Forever After representa o estágio avançado da animacao digital da época. Ele combina personagens altamente expressivos, ambientes detalhados, simulacao física de tecidos e pelos, iluminacao cinematográfica e efeitos especiais complexos para criar um mundo visualmente coeso. Embora não seja o filme mais revolucionário em termos de inovação técnica, ele é um exemplo forte de maturidade tecnológica dentro da DreamWorks, mostrando como a animacao CGI já havia atingido um nível muito alto de qualidade visual e narrativa integrada. Ainda assim, o filme conseguiu manter o interesse do público, principalmente por ser apresentado como uma espécie de capítulo final da saga principal do ogro da DreamWorks. Isso ajudou a atrair tanto fãs antigos quanto novos espectadores, influenciando diretamente seus resultados comerciais. Nas bilheteiras, o filme teve uma estreia forte, especialmente na América do Norte. Ele chegou aos cinemas com grande expectativa, já que era o quarto filme de uma franquia extremamente popular da DreamWorks. O público estava curioso para ver como a história de Shrek seria continuada, principalmente depois de alguns anos sem um novo filme principal. Essa antecipação contribuiu para uma abertura expressiva nos primeiros dias de exhibicao, com grande presença de famílias e fãs da animacao. Ao longo das semanas iniciais, o filme manteve um desempenho relativamente estável, embora não tão explosivo quanto os primeiros capítulos da franquia. Isso é algo comum em sequências mais avançadas, já que o impacto de novidade diminui com o tempo. Mesmo assim, o filme conseguiu se sustentar bem nas salas de cinema graças ao reconhecimento da marca Shrek e ao forte apelo internacional da DreamWorks. O boca a boca também teve influência, especialmente entre o público familiar. Internacionalmente, o desempenho do filme foi ainda mais importante. Em muitos mercados fora dos Estados Unidos, a franquia Shrek já era extremamente popular, e isso ajudou a impulsionar a arrecadação global. Países da Europa, América Latina e partes da Ásia contribuirão significativamente para o total de bilheteira. A combinação de humor acessível, personagens conhecidos e narrativa simples facilitou a recepção global do filme. Um fator interessante no desempenho de Shrek Forever After é que ele foi lançado em um momento de transição da indústria cinematográfica, quando a animacao digital já estava consolidada como um dos principais gêneros para famílias. Isso significa que o filme competia não apenas com outras animacoes, mas também com grandes produções live-action de verão. Mesmo assim, conseguiu se destacar como uma opção segura e popular para o público geral. O orçamento do filme foi relativamente elevado, como é esperado de uma produção CGI da DreamWorks. Isso inclui custos de desenvolvimento de animacao, renderizacao,
dublaje com grandes nomes e marketing global. Apesar disso, o retorno financeiro foi considerado positivo, já que o filme conseguiu arrecadar mais do que o suficiente para cobrir seus custos de produção e promoção, garantindo lucro para o estúdio. Outro ponto importante do desempenho de bilheteira foi a forca da marca Shrek. Mesmo que o impacto cultural não fosse tão inovador quanto o primeiro filme, o nome Shrek ainda carregava muito valor comercial. O público já conhecia os personagens e sabia o tipo de experiência que iria encontrar: humor, fantasia e aventura. Isso reduz o risco para o estúdio e aumenta a previsibilidade de sucesso financeiro. Além disso, o filme foi promovido como uma espécie de encerramento emocional da história principal de Shrek, o que ajudou a criar uma sensação de evento cinematográfico. Muitas campanhas de marketing enfatizaram a ideia do último capítulo, incentivando o público a assistir nos cinemas antes que a história fosse concluída. Essa estratégia contribuiu para aumentar a curiosidade e a presença nas primeiras semanas. No mercado de mídia doméstica, o filme também teve um desempenho sólido. Após o exibir nos cinemas, ele foi lançado em formatos como DVD e Blu-ray, que ainda eram extremamente populares em 2010. Esse período foi importante porque o streaming ainda não dominava completamente o consumo de filmes, então as vendas físicas tinham um peso significativo na receita total. As vendas de DVD foram especialmente fortes entre famílias e colecionadores da franquia. Muitos consumidores compraram o filme para completar a coleção dos filmes anteriores de Shrek, o que impulsionou as vendas. Além disso, o apelo infantil da franquia fez com que o filme fosse frequentemente adquirido para uso doméstico, já que crianças assistiam repetidamente às animações. O lançamento em Blu-ray trouxe uma experiência visual melhorada, destacando a qualidade do CGI e das cores do filme. A DreamWorks aproveitou isso para promover o formato de alta definição, enfatizando os detalhes visuais, expressões dos personagens e ambientes mais ricos. Isso ajudou a atrair consumidores que já estavam migrando para televisores HD naquela época. Outro aspecto relevante da mídia doméstica foi a inclusão de conteúdos extras. As versões em DVD e Blu-ray frequentemente traziam bastidores da produção, entrevistas com dubladores e materiais sobre o processo de animação. Esses conteúdos adicionais aumentavam o valor do produto e incentivavam a compra física em vez da simples locação. O mercado de aluguel de filmes também teve participação importante no desempenho geral. Antes da dominância completa do streaming, serviços de aluguel físico e digital ainda eram comuns, e Shrek Forever After foi bastante alugado por famílias e espectadores casuais. Isso ampliou ainda mais seu alcance além das salas de cinema. Com o passar do tempo, o filme também passou a ter presença em plataformas digitais de compra e aluguel, conforme a indústria evoluiu para o digital. Isso prolongou sua vida comercial, permitindo que novas gerações de espectadores continuassem acessando o filme mesmo após sua fase inicial de lançamento. Outro ponto importante do desempenho comercial é o impacto do merchandising de produtos relacionados. A franquia Shrek sempre teve forte presença em brinquedos, roupas, jogos e produtos licenciados. O lançamento do quarto filme ajudou a revitalizar esse mercado por um período, especialmente com produtos relacionados aos novos designs de personagens do universo alternativo. Em termos de comparação com outros filmes da franquia, Shrek Forever After teve um desempenho sólido, mas não foi o mais lucrativo da série. O primeiro filme continua sendo o mais impactante culturalmente, enquanto o segundo teve dos maiores picos de popularidade. Este quarto capítulo, por sua vez, funcionou mais como um encerramento comercial e emocional do que como um grande fenômeno de inovação. Mesmo assim, ele conseguiu manter a relevância da franquia viva no mercado, o que é um ponto importante para qualquer estúdio. Em Hollywood, muitas séries de filmes perdem forca rapidamente após o terceiro capítulo, mas Shrek conseguiu chegar ao quarto filme com sucesso financeiro e boa recepção geral, o que mostra a forca contínua da marca. Outro elemento que contribuiu para o bom desempenho foi a recepção internacional positiva. Em muitos países, a franquia Shrek já fazia parte da cultura popular, e isso garantiu uma base de público fiel,
A combinacao de humor universal e personagens reconhecíveis ajudo a manter a bilheteira forte fora dos Estados Unidos. O timing do lançamento também foi estratégico. O filme foi lançado no período de verão cinematográfico, quando as grandes produções buscam maior audiência. Isso aumentou a concorrência, mas também colocou o filme em um período de alta movimentação de público, o que favorece animacoes familiares. Em termos de legado comercial, o filme ajudou a consolidar ainda mais a DreamWorks como dos principais estúdios de animação da época. Ele mostrou que a empresa ainda conseguia lucrar com suas grandes franquias, mesmo em um mercado mais competitivo e saturado. Em conclusão, Shrek Forever After teve desempenho comercial forte e consistente, tanto nas bilheteiras quanto no mercado de mídia doméstica. Embora não tenha sido o maior sucesso da franquia em termos absolutos, ele cumpriu seu papel como encerramento de uma história popular, garantindo Shrek Forever After filme que divide opiniões justamente por tentar equilibrar duas coisas que nem sempre funcionam perfeitamente juntas. A comédia leve e irreverente que marcou a franquia Shrek é uma abordagem mais emocional e reflexiva sobre identidade, arrependimento e vida familiar. Por isso, quando analisamos seus pontos positivos e negativos, é importante entender que ele não é apenas uma continuação comum, mas também uma tentativa de encerramento mais maduro da jornada do personagem principal. Dos principais pontos positivos do filme é o desenvolvimento emocional do Shrek. No início da história, ele está claramente insatisfeito com sua vida atual, sentindo falta da solidão e da liberdade que tinha antes de formar uma família. Essa crise existencial é algo mais profundo do que o habitual em filmes de animação voltados para o público familiar. O filme explora essa insatisfação de forma mais séria, mostrando que até personagens felizes podem sentir beijo interno. Isso dá mais humanidade ao Shrek e o torna mais próximo da realidade emocional dos adultos. Outro ponto positivo importante é a ideia da realidade alternativa. A história apresenta um mundo onde Shrek nunca existiu como conhecemos, e isso gera consequências drásticas para todos os personagens. Essa abordagem criativa permite que o público veja versões diferentes de Fiona, Burro e Gato de Botas, o que traz novidade para a franquia. Essa imersão de papéis é interessante porque mostra como pequenas mudanças podem alterar completamente a vida de várias pessoas. A personagem Fiona também ganha destaque como ponto positivo. Nesta versão alternativa, ela não é apenas uma princesa esperando para ser resgatada, mas sim uma líder de resistência forte e independente. Isso traz uma nova camada para a personagem, mostrando que ela não depende de destino romântico para ser relevante. Essa versão mais guerreira e resistente ajuda a fortalecer a mensagem de empoderamento dentro da história. O vilão Rumpelstiltskin também é considerado ponto positivo do filme. Ele não é vilão tradicional baseado em força física, mas sim em manipulação, inteligência e contratos mágicos. Isso o torna mais imprevisível e diferente dos antagonistas anteriores da franquia. Sua personalidade exagerada e teatral também contribui para momentos de humor e tensão ao mesmo tempo, equilibrando o tom do filme. Outro ponto positivo é a qualidade da animação. O filme mantém padrão alto de CGI, com personagens bem detalhados, ambientes ricos e expressões faciais mais refinadas. A evolução técnica da DreamWorks é visível em vários aspectos, especialmente na iluminação e nas texturas. Isso ajuda a tornar o mundo mais imersivo e visualmente agradável. A trilha sonora também contribui positivamente para a experiência. Ela ajuda a reforçar tanto os momentos emocionais quanto as cenas de ação, criando uma atmosfera adequada para cada tipo de cena. Embora não seja o elemento mais marcante do filme, ela cumpre bem seu papel de apoio narrativo. Outro ponto positivo é o fechamento emocional da história de Shrek. O filme funciona quase como uma conclusão alternativa da franquia principal, mostrando o personagem aprendendo a valorizar sua vida atual. Esse arco de aceitação e amadurecimento dá sentido de encerramento que muitos espectadores consideram satisfatório. A relação entre Shrek e Fiona também é destaque positivo. No universo alternativo,
eles precisam reconstruir sua conexão do Zero, o que traz uma abordagem interessante para o romance. Em vez de dependerem de memórias compartilhadas, eles desenvolvem sentimentos baseados em interação direta. Isso reforça a ideia de amor verdadeiro construído no presente. Além disso, o filme mantém alguns elementos de humor característicos da franquia, especialmente a través de personagens como Burro e Gato de Botas. Mesmo que o tom geral seja mais sério, ainda existem momentos cômicos que ajudam a equilibrar a narrativa e evitar que o filme fique pesado demais. Por outro lado, o filme também possui alguns pontos negativos importantes. Dos principais é a mudança de tom em relação aos filmes anteriores. A franquia ficou conhecida por seu humor constante, sátiras e leveza. Em Shrek Forever After, o tom é mais sombrio e emocional, o que pode decepcionar espectadores que esperavam o mesmo estilo dos capítulos anteriores. Outro ponto negativo é que o humor é menos frequente e menos marcante. Embora ainda exista comédia, ela não tem o mesmo impacto ou o ritmo dos filmes anteriores. Isso faz com que algumas partes pareçam mais lentas ou menos divertidas, especialmente para o público mais jovem. A estrutura da história também pode ser considerada ponto fraco. A ideia do mundo alternativo onde tudo deu errado não é totalmente original no cinema, e isso pode fazer o enredo parecer previsível para alguns espectadores. Apesar de ser bem executada dentro do universo Shrek, a base narrativa não é tão inovadora quanto a do primeiro filme da franquia. Outro problema é a inconsistência no equilíbrio entre comédia e drama. Em alguns momentos, o filme tenta ser emocionalmente profundo e logo em seguida retorna ao humor leve. Essa transição nem sempre é suave, o que pode causar certa quebra de imersão na história. Alguns personagens secundários também recebem menos desenvolvimento do que poderiam. Embora existam versões alternativas interessantes de personagens como Burro e Gato de Botas, eles não têm tanto espaço para evoluir quanto no desenvolvimento emocional de Shrek e Fiona. Isso deixa parte do elenco em segundo plano. Outro ponto negativo é que o impacto cultural do filme é menor em comparação com os primeiros capítulos da franquia. O primeiro Shrek foi extremamente inovador e revolucionou a animação. Este quarto filme, apesar de competente, não traz a mesma sensação de novidade ou revolução. Além disso, alguns espectadores podem sentir que o filme depende demais da nostalgia. Ele funciona melhor para quem já conhece os personagens e suas histórias anteriores. Para novos públicos, algumas emoções e mudanças podem não ter o mesmo impacto. O vilão, embora interessante, também pode ser considerado pouco exagerado em seu comportamento. Sua personalidade teatral funciona para o humor, mas em alguns momentos pode reduzir a sensação de ameaça real, fazendo com que ele pareça mais cômico do que perigoso. Outro ponto negativo é que o ritmo do filme não é totalmente constante. Algumas partes da história avançam rapidamente, enquanto outras se alongam mais do que o necessário. Isso pode afetar a fluidez da narrativa em certos momentos. Apesar disso, é importante destacar que muitos desses pontos negativos são relativos à expectativa do público. Quem esperava uma continuação fiel ao estilo clássico de Shrek pode sentir mais essas falhas, enquanto quem aceita a mudança de proposta pode não vê-las como problemas tão graves. O filme também enfrenta o desafio de encerrar uma franquia popular. Isso significa que ele precisa agradar tanto fãs antigos quanto novos espectadores, o que nem sempre é fácil. Essa pressão pode ter influenciado algumas decisões criativas, especialmente no tom mais emocional. Em termos de personagens, embora o desenvolvimento de Shrek seja forte, alguns espectadores podem sentir falta de mais foco nos personagens secundários. A história é muito centrada no protagonista, o que reduz o espaço para outras tramas paralelas. Outro ponto que pode ser visto como negativo é que o impacto das cenas emocionais depende muito do vínculo prévio do espectador com a franquia. Sem esse contexto, algumas cenas podem não ter o mesmo peso dramático. Em conclusão, Shrek Forever After é um filme que possui tanto qualidades fortes quanto limitações claras.
entre os pontos positivos está o desenvolvimento emocional do protagonista, a criatividade da realidade alternativa, a boa qualidade de animação e o fechamento temático da história. Já entre os pontos negativos está a mudança de tom, a redução do humor clássico, a predicibilidade da estrutura narrativa e algumas inconsistências de ritmo. O filme teve como diretor principal Mike Mitchell, enquanto o roteiro passou por um processo colaborativo envolvendo vários escritores da equipe da DreamWorks, incluindo figuras criativas que já tinham trabalhado em filmes anteriores da franquia. Essa combinação de direção e escrita foi fundamental para definir o tom final do filme, que mistura comédia, fantasia e uma abordagem emocional mais madura. Mike Mitchell assumiu a direção de projeto que já tinha uma grande herança cultural. Os 3 filmes anteriores de Shrek habían criado uma base extremamente forte de humor satírico, personagens carismáticos e uma linguagem visual reconhecível. Por isso, dirigir o 4º filme não era apenas continuar uma história, mas também equilibrar expectativas muito altas do público. Mitchell teve a responsabilidade de manter a identidade da franquia, ao mesmo tempo em que tentava introduzir uma nova abordagem narrativa mais focada em se a vida tivesse sido diferente. Antes de trabalhar em Shrek Forever After, Mike Mitchell já tinha experiência em filmes de animação e comédia, o que ajudou na construção do ritmo do filme. Seu estilo de direção costuma equilibrar humor visual com momentos emocionais mais leves, e isso aparece claramente neste filme. Ele foi responsável por guiar a equipe de animação e definir o tom final da narrativa, garantindo que a história de Shrek tivesse uma sensação de encerramento emocional, mesmo dentro de universo cômico. A direção de Mitchell se destaca principalmente na forma como ele lida com a dualidade de mundos no filme. Ele precisou diferenciar visual e emocionalmente o mundo original de Shrek e a realidade alternativa criada pelo vilão Rumpelstiltskin. Isso envolveu decisões de ritmo, iluminação, cores e até performance dos personagens. Sob sua direção, o mundo alternativo se tornou mais sombrio e opressivo, enquanto o mundo original manteve uma sensação mais calorosa e familiar. Outro aspecto importante da direção é a forma como o filme equilibra comédia e drama. Mitchell teve que lidar com uma franquia conhecida por seu humor constante, mas também precisava explorar o lado mais emocional do protagonista. Isso exigiu controle cuidadoso do ritmo narrativo, alternando momentos leves com cenas mais reflexivas. Em muitos momentos, a direção opta por diminuir o humor para dar espaço ao desenvolvimento emocional de Shrek, algo que diferencia este filme dos anteriores. Do lado da escrita, o roteiro de Shrek Forever After passou por processo colaborativo típico de grandes produções da DreamWorks. Em vez de único roteirista, o filme foi desenvolvido por uma equipe criativa que trabalhou em conjunto para estruturar a história, os diálogos e a evolução dos personagens. Esse tipo de abordagem permite mais refinamento de ideias, mas também exige muita coordenação para manter a consistência do tom. A base do roteiro gira em torno de conceito simples, mas poderoso, o esse Shrek nunca tivesse existido. Essa ideia serve como ponto de partida para explorar temas como identidade, arrependimento e valor da própria vida. Os roteiristas construirão essa narrativa de forma a permitir que o público veja as consequências emocionais da ausência do protagonista em mundo que ele mesmo ajudou a moldar nos filmes anteriores. Dos elementos mais importantes do roteiro é a caracterização de Shrek como personagem em crise. Ao invés de retratá-lo apenas como herói feliz no final de sua jornada, os escritores decidiram mostrar o lado mais humano e vulnerável. Ele sente cansaço da rotina, perda de liberdade e dúvidas sobre suas escolhas. Essa decisão de escrita torna o personagem mais complexo e permite o arco emocional mais profundo ao longo do filme. A construção da realidade alternativa também é o trabalho essencial dos roteiristas. Eles precisaram reimaginar todo o universo de Shrek sem a existência do protagonista. Isso significa alterar destinos de personagens como Fiona, Burro e Gato de Botas, criando novas versões deles que são ao mesmo tempo familiares e diferentes.
Esse abordaje exige cuidado especial para não quebrar a essência dos personagens originais, mesmo em contextos diferentes. Os diálogos também refletem o trabalho cuidadoso da equipe de escrita. O filme precisa equilibrar humor acessível para crianças e camadas de significado mais profundas para adultos. Isso é feito através de piadas simples, preferências sutis e conversas emocionais mais diretas. O roteiro mantém a linguagem leve, mas incorpora temas como solidão, destino e mudança pessoal. Outro ponto importante na escrita é o desenvolvimento do vilão Rumpelstiltskin. Ele não é apenas o antagonista tradicional, mas uma representação do erro da escola e das consequências de decisões impulsivas. Os roteiristas construirão sua personalidade de forma exagerada, quase teatral, para reforçar o contraste entre humor e ameaça. Ele funciona tanto como elemento cômico quanto como forca narrativa que impulsiona o conflito principal. A estrutura do roteiro segue o padrão clássico de 3 atos, mas com adaptações próprias da animação moderna. No primeiro ato, temos a crise de Shrek e o estabelecimento do contrato mágico. No segundo ato, ele vive na realidade alternativa e tenta recuperar sua identidade. No terceiro ato, ocorre a tentativa de reversão do contrato e a resolução emocional da história. Essa estrutura ajuda a manter a narrativa clara e acessível para todos os públicos. A colaboração entre direção e escrita é dos pontos mais importantes do filme. Mike Mitchell trabalhou de forma próxima com os roteiristas para garantir que as ideias escritas fossem traduzidas corretamente para a tela. Isso inclui decisões sobre timing de piadas, intensidade emocional de cenas e desenvolvimento visual de momentos-chave. A direção ajuda a transformar o roteiro em experiência cinematográfica completa. Outro aspecto relevante é como o roteiro trata a relação entre Shrek e Fiona. Em vez de simplesmente continuar o romance já estabelecido, os escritores decidirão reconstruí-lo dentro da realidade alternativa. Isso permite explorar o conceito de amor sem memória, onde os personagens precisam se reconectar emocionalmente sem histórico compartilhado. Essa escola adiciona profundidade ao relacionamento e reforça o tema central do filme. A escrita também se preocupa com o tema da identidade. Ao remover Shrek da realidade, o roteiro mostra como ele é essencial para o equilíbrio do mundo. Essa ideia é trabalhada de forma simbólica, mostrando que suas ações anteriores tiveram impacto profundo em todos os personagens. Isso dá ao filme uma camada de reflexão sobre como cada indivíduo influencia o mundo ao seu redor. A direção de Mike Mitchell também influencia a forma como o humor é apresentado. Mesmo como uma história mais emocional, o filme ainda precisa manter o estilo característico da franquia. Isso é feito através de timing cômico bem controlado, expressões exageradas dos personagens e situações inesperadas. A direção garante que o humor não desapareça completamente, mas seja usado de forma mais estratégica. Outro ponto importante da escrita é o ritmo emocional da história. O roteiro alterna entre momentos de tensão, comédia e reflexão, criando uma experiência dinâmica. Isso ajuda a manter o interesse do público mesmo quando o filme entra em fases mais sérias. A variação de tom é uma característica importante da franquia e continua presente aqui, embora de forma mais equilibrada. A colaboração entre roteiristas também foi essencial para manter a consistência dos personagens. Como o filme apresenta versões alternativas deles, era necessário garantir que suas essências permanecessem reconhecíveis. Fiona continua forte e independente, Burro continua carismático e Gato de Botas mantém seu charme, mesmo em condições diferentes. Isso mostra o cuidado da equipe de escrita em preservar identidade dentro de mudanças narrativas. A direção de arte também está conectada ao trabalho do diretor e dos roteiristas. Juntos, eles definirão como o mundo alternativo deveria parecer visualmente mais sombrio e distorcido, refletindo o impacto da ausência de Shrek. Essa integração entre roteiro e direção visual é essencial para transmitir a mensagem emocional do filme. Em conclusão, Shrek Forever After é o resultado de uma colaboração cuidadosa entre a direção de Mike Mitchell e uma equipe de roteiristas da DreamWorks.
Adilecao foi responsável por transformar ideias narrativas em uma experiência visual coerente, enquanto o roteiro construiu uma história emocionalmente complexa sobre identidade, escolas e consequências. Juntos, eles criaram um filme que tenta equilibrar humor e emoção, encerrando a jornada de Shrek de uma forma mais madura e reflexiva dentro da franquia. Shrek Forever After tem uma trilha sonora e trabalho musical que desempenham papel muito importante na construção emocional do filme, especialmente porque esta parte da franquia aposta mais em sentimentos como nostalgia, arrependimento e redescoberta pessoal. A música não serve apenas como fundo sonoro, mas como elemento narrativo que ajuda a guiar o público pelas mudanças de tom entre comédia, aventura e drama. A composição musical foi pensada para acompanhar a jornada emocional de Shrek de forma mais madura do que nos filmes anteriores. O principal compositor da trilha sonora do filme é Harry Gregson Williams, que já tinha trabalhado em outros filmes da franquia Shrek. Ele é conhecido por seu estilo versátil, que mistura orquestração clássica com elementos modernos, criando músicas que conseguem ser ao mesmo tempo épicas e emocionais. Em Shrek Forever After, ele teve o desafio de adaptar a identidade musical já estabelecida da série para tom mais introspectivo e emocional. Harry Gregson Williams já tinha definido a identidade musical de Shrek nos filmes anteriores, com temas que combinam aventura, humor e fantasia. No entanto, neste filme, ele precisou evoluir essa linguagem musical para refletir o estado emocional mais complexo do protagonista. Isso significa que a trilha sonora não é apenas divertida ou energética, mas também melancólica em vários momentos, especialmente quando Shrek enfrenta dúvidas sobre sua vida e identidade. Dos aspectos mais importantes da trilha sonora é o tema principal de Shrek, que aparece em diferentes variações ao longo do filme. Esse tema musical é usado para representar a identidade do personagem e em Shrek Forever After ele é frequentemente modificado para refletir os diferentes estados emocionais do protagonista. Em momentos de confusão e arrependimento, o tema aparece de forma mais lenta e suave, enquanto em cenas de ação ele retorna com mais intensidade e ritmo acelerado. A música também desempenha papel fundamental na diferenciação entre o mundo original e a realidade alternativa. Gregson Williams utiliza mudanças de instrumentação e tonalidade para criar duas atmosferas distintas. O mundo original de Shrek tem músicas mais leves, com tons mais quentes e familiares, enquanto o universo alternativo apresenta uma trilha mais sombria, com sons mais profundos, cordas tensas e percussões mais pesadas. Essa diferença ajuda o público a sentir emocionalmente a mudança de realidade sem precisar de explicações verbais. Outro ponto importante da trilha sonora é o uso de temas associados a personagens específicos. Fiona, por exemplo, tem momentos musicais que refletem sua força e independência na realidade alternativa. Esses temas são mais fortes e determinados, com instrumentos que transmitem coragem e resistência. Jaburro tem músicas mais leves e cômicas, muitas vezes utilizando instrumentos mais rápidos e ritmos mais animados para refletir sua personalidade energética. O vilão Rumpelstiltskin também possui uma identidade musical própria, criada para refletir sua natureza manipuladora e imprevisível. Sua trilha sonora costuma usar sons mais agudos, ritmos irregulares e mudanças bruscas de intensidade, criando uma sensação de instabilidade. Isso ajuda a reforçar sua personalidade caótica e teatral, fazendo com que sua presença seja sentida mesmo antes de ele aparecer em cena. Harry Gregson Williams também utiliza a música como ferramenta de transição emocional. Em Shrek Forever After, muitas cenas mudam de humor rapidamente, passando de momentos cômicos para momentos dramáticos. A trilha sonora ajuda a suavizar essas transições, conectando emocionalmente o público à história. Em vez de mudanças bruscas, a música cria uma ponte entre diferentes estados emocionais. Outro elemento importante da trilha sonora é o uso de silêncio estratégico. Em algumas cenas mais emocionais, a música é reduzida ou completamente retirada para dar mais impacto ao diálogo e às expressões dos personagens. Isso aumenta a sensação de intimidade e permite que o público se concentre totalmente na atuação vocal e na carga emocional da cena. Além da trilha original,
O filme também utiliza músicas licenciadas e canções populares em alguns momentos específicos. Essas músicas são usadas principalmente para reforçar o tom cômico ou criar contrastes interessantes como as cenas. A franquia Shrek sempre teve uma tradição de usar músicas populares reinterpretadas dentro do contexto do filme, e este capítulo mantém esse estilo em menor escala. A orquestração da trilha sonora é outro ponto de destaque. Gregson Williams utiliza uma orquestra completa, com cordas, metais, percussão e instrumentos de sopro para criar uma sonoridade rica e variada. As cordas são frequentemente usadas para momentos emocionais, enquanto os metais e a percussão aparecem mais em cenas de ação e tensão. A construção musical do filme também acompanha o arco narrativo de Shrek. No início, a música transmite frustração e desgaste emocional, refletindo o estado mental do protagonista. Conforme ele entra na realidade alternativa, a trilha se torna mais sombria e intensa. No final, quando ele começa a aceitar sua vida novamente, a música retorna a um tom mais esperançoso e equilibrado. Outro aspecto interessante é como a música ajuda a reforçar o tema central do filme, identidade e escola. Em muitos momentos, o tema musical de Shrek aparece como uma espécie de lembrete emocional de quem ele realmente é, mesmo quando ele está perdido em outra realidade. Isso cria uma ligação simbólica entre Sam e narrativa. A trilha sonora também é usada para intensificar cenas de ação. Durante batalhas e perseguições, a música acelera o ritmo e aumenta a tensão, utilizando percussão forte e arranjos rápidos. Isso ajuda a criar uma sensação de urgência e perigo, mesmo em um filme que também é voltado para o público familiar. Gregson Williams demonstra um controle muito preciso do equilíbrio entre emoção e entretenimento. Ele sabe quando deixar a música em primeiro plano e quando reduzi-la para permitir que a narrativa fale por si mesma. Esse equilíbrio é essencial para manter a fluidez do filme. Outro ponto importante é a consistência com os filmes anteriores da franquia. Embora a trilha sonora de Shrek Forever After tenha um tom mais maduro, ela ainda mantém elementos reconhecíveis dos filmes anteriores. Isso ajuda a manter a identidade musical da série e cria continuidade emocional para o público. A música também desempenha um papel importante na construção de atmosfera. Em cenas mais calmas, ela cria uma sensação de contemplação e reflexão. Em cenas mais intensas, ela aumenta a tensão e o impacto emocional. Essa variação constante é essencial para acompanhar o ritmo da narrativa. Outro detalhe interessante é como a trilha sonora ajuda a diferenciar versus dos personagens. Em alguns momentos, quando Shrek interage com Fiona na realidade alternativa, a música reforça a estranheza inicial da relação e depois evolui para um tom mais romântico conforme a conexão entre eles se desenvolve. A produção musical do filme também envolveu gravações em estúdio com orquestras profissionais, o que garante alta qualidade sonora. Cada instrumento foi cuidadosamente mixado para criar uma experiência auditiva equilibrada, onde nenhum elemento se sobressai de forma exagerada. Em termos de impacto emocional, a trilha sonora é dos elementos mais importantes do filme. Mesmo quando a história alterna entre humor e drama, a música ajuda a manter uma base emocional consistente, guiando o espectador a través das mudanças de tom. Em conclusão, a música de Shrek Forever After, composta por Gregson Williams, é elemento essencial para a experiência do filme. Ela não apenas acompanha a narrativa, mas também reforça emoções, diferencia mundos, define personagens e sustenta o tom mais maduro da história. Shrek Forever After termina de forma emocionalmente satisfatória e ao mesmo tempo simples, fechando o arco do protagonista de uma maneira que reforça os temas centrais do filme: identidade, arrependimento, valor da família e aceitação da própria vida. O final não depende apenas de ação ou humor, mas de uma resolução emocional que conecta todas as escolhas feitas por Shrek ao longo da história. É desfecho que amarra a ideia da realidade alternativa e devolve o personaje ao seu mundo original como uma nova perspectiva sobre tudo o que ele viveu. No clímax do filme,
Shrek finalmente entende que o tempo que ele passou na realidade alternativa não foi apenas uma tentativa de escapar da própria vida, mas uma oportunidade de perceber o quanto ela era valiosa. Durante todo o filme, ele acreditava que estava preso em uma rotina desagradável, mas ao perder tudo, sua família, seus amigos e sua identidade, ele começa a enxergar o verdadeiro significado daquilo que tinha antes. Esse entendimento é essencial para o desfecho, porque é ele que guia todas as suas ações finais. Na realidade alternativa, Shrek descobre que precisa quebrar o contrato mágico feito com Rumpelstiltskin antes que o tempo se esgote completamente. O contrato só pode ser revertido a través de um beijo de amor verdadeiro, o que adiciona uma camada emocional ao final. Isso não é apenas uma solução mágica, mas uma prova de que o vínculo entre Shrek e Fiona é real mesmo sem memória ou história compartilhada naquele mundo. O filme usa esse elemento para reforçar a ideia de destino e conexão emocional profunda. Fiona, nesse universo alternativo, não é mais a princesa que espera ser resgatada, mas uma líder de resistência que luta contra a tirania de Rumpelstiltskin. No início, ela não confia em Shrek, já que ele é o estranho para ela. No entanto, ao longo do tempo, ela começa a perceber algo familiar nele, mesmo sem lembrar do passado original. Esse reconhecimento emocional gradual é fundamental para o final, pois constrói a base para o beijo de amor verdadeiro. Durante a batalha final contra Rumpelstiltskin, o filme intensifica o conflito entre liberdade e controle. O vilão tenta manter seu domínio usando magia e manipulação, mas Shrek e os outros ogros começam a se unir contra ele. Essa luta não é apenas física, mas simbólica, representando a quebra de contratos injustos e a recuperação da liberdade perdida. O caos da batalha serve como pano de fundo para a decisão emocional que Shrek precisa tomar. O momento mais importante do final acontece quando Shrek finalmente expressa seus verdadeiros sentimentos por Fiona. Ele não tenta convencê-la com argumentos ou memórias, mas com sinceridade emocional. Ele admite que ele é o que perdeu e o que deseja. Esse tipo de confissão é o ponto central da transformação do personagem, porque mostra que ele deixou de ser alguém egoísta e confuso para se tornar alguém capaz de amar de forma consciente. Fiona, ao ouvir Shrek, começa a reagir emocionalmente de forma diferente. Mesmo sem lembrar da vida original, ela sentiu uma conexão profunda com ele. Esse momento é construído com cuidado, porque o filme não trata o amor como algo puramente racional, mas como algo intuitivo e emocional. A química entre os personagens cresce até o ponto em que ela decide confiar nele completamente. O beijo entre Shrek e Fiona é o elemento decisivo do final. Quando eles se beijam, o contrato mágico é quebrado e a realidade alternativa começa a desaparecer. Esse momento simboliza a restauração do equilíbrio original do mundo e o retorno da ordem natural das coisas. A magia de Rumpelstiltskin perde força e tudo o que foi distorcido por ele começa a voltar ao normal. Quando a realidade é restaurada, Shrek acorda de volta em sua vida original, com Fiona, seus filhos e seus amigos. No início, há um momento de confusão, como se ele não tivesse certeza se tudo o que viveu foi real ou apenas uma ilusão. No entanto, o filme sugere que a experiência teve impacto verdadeiro sobre ele, mesmo que tenha acontecido em uma linha do tempo alternativa. Isso reforça a ideia de que experiências emocionais continuam sendo significativas, independentemente do contexto. Fiona também retorna à sua forma e vida original, sem memórias conscientes da realidade alternativa. No entanto, há uma sensação implícita de familiaridade entre ela e Shrek. O filme sugere que, mesmo sem lembranças, o vínculo entre eles ainda existe de alguma forma emocional ou espiritual. Essa sutileza é importante para o tom final, que não depende de explicações complexas, mas de sentimentos. O retorno de Shrek ao seu mundo original marca o início da verdadeira resolução emocional da história. Ele percebe que sua vida, que antes parecia repetitiva e limitadora, era na verdade cheia de significado. Sua família, seus amigos e sua posição no mundo não eram uma prisão, mas uma escola que ele fez e que agora entende como valiosa.
Essa mudança de perspectiva é o verdadeiro final da jornada do personagem. O filme também encerra o arco de Rumpelstiltskin de forma definitiva. Com a quebra do contrato e a restauração da realidade original, seu poder desaparece completamente. Ele perde o controle que exercia sobre o reino e deixa de ser uma ameaça. O destino do vilão reforça a mensagem de que manipulação e engano não são sustentáveis a longo prazo. Outro aspecto importante do final é o retorno do equilíbrio emocional de Shrek. No início do filme, ele estava cansado da vida familiar e desejava liberdade. No final, ele entende que essa mesma vida é o que ele acha traz felicidade. Essa imersão completa de perspectiva é o coração da mensagem do filme e o que dá sentido ao seu encerramento. A relação entre Shrek e seus amigos também é restaurada. Burro, Gato de Botas e os outros personagens voltam ao seu estado normal, sem as distorções da realidade alternativa. Isso reforça a ideia de que a amizade e os laços construídos ao longo do tempo são fundamentais para a identidade do protagonista. O final também tem um tom de celebração silenciosa. Não há grandes discursos ou explicações longas, mas sim uma sensação de conclusão emocional. O público entende que Shrek passou por uma transformação interna profunda e agora valoriza o que antes ignorava. Essa simplicidade torna o desfecho mais eficaz e acessível. Em termos temáticos, o final reforça a ideia de que arrependimento e aprendizado são partes essenciais da vida. Shrek comete o erro ao tentar escapar de sua realidade, mas esse erro se torna a base para seu crescimento pessoal. O filme sugere que às vezes é preciso perder tudo para entender o valor do que se tem. Outro ponto importante do final é que ele não redefine completamente o universo do filme, mas sim o restaura. Isso significa que a história não termina como uma mudança radical no mundo, mas como uma mudança radical no próprio personagem. O mundo continua o mesmo, mas Shrek não é mais o mesmo. A última impressão deixada pelo filme é de equilíbrio. Shrek volta a sua vida, mas como uma nova compreensão sobre ela. Ele não precisa mais fugir ou questionar constantemente suas escolhas, porque agora entende seu valor. Essa aceitação é o verdadeiro fechamento da história. Em conclusão, o final de Shrek Forever After é construído em torno da ideia de redescoberta pessoal. Ele mostra como uma experiência extrema pode mudar completamente a forma como alguém enxerga sua própria vida. Ao retornar ao seu mundo original, Shrek não apenas recupera o que perdeu, mas também ganha uma nova perspectiva sobre o que realmente importa. O desfecho é emocional, simbólico e focado na transformação interna, encerrando a jornada do personagem de forma coerente e significativa dentro da franquia. Ele funciona como um ponto de reflexão dentro da franquia Shrek, trazendo temas mais maduros, escolas narrativas diferentes e uma tentativa clara de encerrar a jornada do personagem principal de forma emocional. Além disso, o filme também representa um momento importante para a DreamWorks, tanto em termos criativos quanto industriais, já que marca uma fase de transição na forma como o estúdio trabalhava suas grandes franquias. Dos aspectos mais interessantes que muitas pessoas não percebem de imediato é como o filme trata a ideia de cansaço da felicidade. No início da história, Shrek já não está mais lutando contra vilões ou enfrentando perigos externos. Ele está vivendo uma vida aparentemente estável, com família, amigos e reconhecimento social. No entanto, esse conforto começa a se transformar em peso emocional. Isso cria uma reflexão diferente do que normalmente vemos em filmes de animação, porque aqui o problema não é falta de felicidade, mas sim excesso de responsabilidade e perda de identidade pessoal. Outro ponto importante é como o filme trabalha a desconstrução do próprio final feliz. Nos filmes anteriores, Shrek passa por uma jornada para alcançar aceitação e amor. Em Shrek Forever After, esse final feliz já existe, mas ele não é apresentado como algo perfeito. Em vez disso, ele é mostrado como algo que também exige sacrifícios. Isso muda completamente a mensagem da franquia, porque agora o foco não é conquistar felicidade, mas aprender a lidar com ela de forma madura.
O conceito da realidade alternativa também merece uma análise mais profunda. Não se trata apenas de um recurso narrativo para criar situações diferentes, mas sim de uma ferramenta para explorar consequências. Quando Shrek aceita o contrato com Rumpelstiltskin, ele não apenas muda seu próprio destino, mas altera o destino de todos ao seu redor. Isso mostra como decisões individuais podem ter impactos coletivos enormes, mesmo quando parecem pequenas ou impulsivas. Dentro dessa realidade alternativa, o filme faz algo interessante com a ideia de identidade. Personagens que o público já conhece são completamente reimaginados, mas ainda mantêm traços essenciais de suas personalidades. Fiona continua forte, Burro continua expressivo e o Gato de Botas continua carismático, mesmo em versões diferentes. Isso sugere que, independentemente das circunstâncias, algumas características fundamentais permanecem.